A paz do Senhor, igreja. Amém. Que felicidade poder estar aqui com vocês, né? Uma alegria muito grande aos pastores, licença, igreja. Pastor William, pastora Vasti, Jonathan, nossa irmã missionária Mazé. Deus abençoe. O companheiro que entrou em contato comigo, meu amigo, os meus irmãos aqui, o presbítero Luiz. Meus irmãos, é muita alegria mesmo poder estar com vocês aqui, ver uma mocidade tão bonita e grande como essa, uma igreja tão cheia, tão repleta. É muito gostoso. Vocês não sabem o remédio que está sendo para minha alma estar com vocês aqui nessa noite. Se eu pudesse externar a felicidade, em alguns momentos a gente tem participado, a gente sempre está atendendo convites, participando de cultos, inclusive culto tão nobre como esse, o culto de Santa Ceia. E há alguns meses a gente vem saindo bastante chateado, triste. A alma na UTI. E eu venho nos últimos tempos pedindo a Deus graça, porque não é porque a gente faz uso do microfone, estamos num púlpito, que não estamos suscetíveis a ataques, a dardos inflamados, a pensamentos, a desistências, nada disso. Estamos sujeitos a todo tipo de intempéries, todo tipo. E eu tenho pedido para Deus graça e sabedoria para andar e caminhar durante este período de escassez. Mas aqui o remédio foi tão grande que eu estou saindo tão feliz. Eu acho que no próximo mês eu vou vir tomar ceia aqui. Eu vou chamar uma galera que está na UTI comigo, a gente está lá, mas estamos se olhando assim, né? Vamos tomar uma ceia, por quê, meus irmãos? Uma ceia, todo culto é culto celebrativo ao nosso Senhor. Mas o culto da ceia é o culto. E no culto, nós estamos tendo uma escassez de Jesus. Talvez aqui para vocês seja surpresa. Mas em muitos lugares por aí, Jesus é surpresa. Jesus não está sendo mais cantado. Jesus não está sendo mais pregado. Jesus não está sendo mais anunciado. Pelo contrário, a chave do carro, ela continua sendo entregue para as pessoas. Os mantos, os mistérios, não sou nada contra disso. Mas essas coisas estão sendo propagadas numa proporção tão grande, que aí você procura Jesus e você fica, agora vai vir, agora vai falar, agora vai chegar. Termina o culto. Meu irmão, o culto literalmente está terminando em pizza. Sim. As pregações, os louvores, as ministrações estão sendo conduzidas de tal forma aonde o crente, o cristão, o homem, a mulher, ele não vai mais para o pé da cruz, ele vai terminar numa pizzaria, porque vai ser tanta bênção, tanta glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai te dar um emprego melhor, uma casa melhor, tudo melhor. Mas Jesus mesmo, que é a definitiva glória do Senhor, Ele está longe. Isso tem me chateado muito. Eu acho que vocês estão entendendo um pouquinho do porquê que eu disse que hoje foi remédio para minha alma. Saber que ainda existe uma igreja que adora, que glorifica e que engrandece ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feitas as considerações, Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo de número 15. Apenas o finalzinho do versículo 28. Meus irmãos, e pensa numa prova. Essa semana peguei uma gripe tão pesada. Faz tempo que eu não pegava uma gripe assim. E as nossas irmãs nunca vão saber o que é um homem gripado. Nunca vão saber. A dor na gente é pior.
É tudo pior nos homens. Não é que a gente é manhoso, não. É que é terrível mesmo. Um dia, quem sabe, vocês vão saber, né? Mateus capítulo de número 15, versículo 28. Apenas a parte final que diz assim: e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. No toque de 3, vamos todos juntos? 1, 2, 3. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Eu vou pedir a gentileza, permaneça com a sua Bíblia aberta, tá? Eu tenho passado em alguns lugares e eu tenho deixado essa mensagem. E eu gostaria de deixá-la aqui também, tá? Pregador, ele tem duas formas de ministrar a palavra de Deus. Duas formas. A primeira delas é com a Bíblia fechada, onde Deus se cala e Ele diz o que Ele quer. Já viu esses tipos de pregação? A Bíblia se fecha e o pregador diz o que ele quer. Ele pode ler qualquer texto da Bíblia, mas a mensagem já foi criada na mente dele. Então não importa o texto que ele lê, a pregação será a mesma. Aquilo que ele quiser. A Bíblia está fechada. E existe uma outra forma de se pregar, que é pregar com a Bíblia aberta, onde o pregador se cala e Deus fala. E aqui eu tenho liberdade para falar, eu venho já há muitos anos aqui, vocês sempre lembrando da gente, eu gosto demais, porque aqui é uma igreja que prefere pregador calado e Deus que fala. E que Deus continue conservando vocês neste mesmo espírito. Mateus capítulo 15, versículo 21, ele começa dizendo assim: e partindo Jesus dali, foi para as terras de Tiro e de Sidom. Eu quero parar um pouco e pensar com vocês a respeito desta primeira parte. Alguns vão perguntar: Renato, mas de onde Jesus estava partindo? Onde ele estava? Em outra oportunidade, talvez eu traria todo um contexto para que você se situasse no ambiente. Mas a coisa que mais me chama a atenção aqui, e é o que eu quero trazer para vocês, já de entrada, é que Jesus, em toda parte do Evangelho, quando você lê, você sempre vai encontrar assim: e saindo Jesus daqui, e indo Jesus para ali, e caminhando Jesus, e andando Jesus, e encontrando Jesus. Sempre os verbos, né? Caminhando, saindo, Jesus sempre andando. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que eu acho glorioso, e que foi cantado aqui, o irmão estava cantando e eu estava dizendo, eu falei, poxa vida, isso é Jesus no negócio mesmo. Jesus caminhando nos mostra que o Deus a qual nós servimos não é um Deus imóvel, não é um Deus parado, não é um Deus que está preso a dogmas, está preso à religiosidade, está preso a qualquer coisa que nós, seres humanos, sempre queremos colocá-lo dentro de um quadradinho e dizer: Jesus, o Senhor é domesticável e é meu, e vai ficar aqui. A Bíblia me mostra que Jesus sempre está andando. Estão tentando domesticá-lo e ele está andando. Estão tentando prendê-lo e ele está caminhando. Estão tentando colocá-lo numa redoma e ele está passeando. E nós vemos que durante o seu ministério, Jesus o tempo todo foi assim. Só que houve um tempo em que ele parou. E onde foi que ele parou? Na cruz do Calvário. Lá na cruz ele parou e lá ele não andava. Mas nós estamos aqui nesta noite, celebrando o corpo e o sangue, não daquele que ficou preso, não daquele que foi guardado, não daquele que a terra o deteu, mas é daquele que continuou caminhando. A morte não foi o suficiente para travar as pernas de Jesus, ele continua caminhando. A morte não foi suficiente para tapar a boca de Jesus, ele continua falando.
A morte não foi suficiente para deter as mãos de Jesus, ela continua estendida. A morte não foi suficiente para deter o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui nesta noite. A morte não é suficiente para deter a igreja, porque nós marchamos no nome daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E continua livre, caminhando pela terra, indo de encontro ao seu povo, à sua igreja, recebendo a adoração. Tem olhos, mas não veem. Tem bocas, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pernas, mas não andam. Mas o nosso Jesus continua caminhando. O nosso Jesus continua falando. E como Ele tem falado no culto hoje. E como nós temos sentido a sua presença no culto hoje. Nós vemos Jesus passeando na igreja, assim, ó, na galeria. Nós vemos Jesus passeando na mocidade. Nós vemos Jesus andando em cima do altar. Mas Jesus não tem mais o que fazer, meu irmão. Andar é uma forma de expressão onde eu digo que Ele não está preso a qualquer tipo de pensamento humano. Ele está caminhando, porque às vezes nós não sabemos, mas tem muita gente na igreja com extremas necessidades, com profundas cicatrizes na alma, e o ato ou o fato de dizer que Jesus está caminhando, é que Ele está indo de encontro a cada necessidade. Ele está indo de encontro a cada sofrimento. Ele está caminhando nesta noite, creia. Ele está caminhando porque os deuses da antiguidade, era necessário que as pessoas fossem até o altar, para ali oferecerem sacrifícios. Só que o nosso Deus é diferente. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Nós é que estávamos mortos. Nós é que tínhamos pernas, mas não caminhávamos. Nós que tínhamos boca, mas não poderíamos clamar a Ele. Nós que tínhamos ouvidos, mas não conseguíamos ouvi-lo. Mas Ele veio até nós, nos dando vida e vida com abundância. Enquanto muitos vão atrás da sua divindade, a nossa divindade veio até nós, de encontro às nossas necessidades. E o culto de ceia é para celebrarmos que o nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus está vivo, e vivo para todo sempre. Se você crê nessa palavra, glorifique ao nome do Senhor teu Deus. Poderíamos ficar a noite inteira falando aqui só de Jesus partindo. Mas Ele partiu para onde? Ele partiu para Tiro e Sidom. Eu não quero me estender às localidades, mas pensa num ambiente difícil, é Tiro. Pensa num lugar desagradável, é Sidom. Pensa numa região onde só dava carne de pescoço, Cananeia. É um ambiente totalmente ruim, é um ambiente totalmente desagradável. Se você for ler nos evangelhos, o que tem em Tiro? É um rapaz endemoniado. O que tem em Sidom? É uma mulher profana. O que temos em Cananeia ou em Cananeu? Nós temos deuses pagãos, nós temos idolatrias, nós temos um bocado de coisa ruim. Aqui eu quero lhe chamar a atenção. O nosso Jesus caminha e anda, e não há limites, porque, meus irmãos, pensa num povo que é especialista em colocar limites. Somos nós, povo crente. A gente coloca, não, Deus Ele trabalha ali. Mas já daquele outro lado, Deus Ele não tem poder para trabalhar. Só que aqui me diz que Ele foi e partiu. E desta vez Ele não partiu para Jerusalém, o centro religioso da época. Jesus Ele não partiu para as tribos, talvez mais elaboradas, sofisticadas, maiores da sua época, não. Aqui me diz que Ele partiu para as regiões mais difíceis da sua redondeza. Tiro e Sidom. E aqui nos traz uma reflexão, e um culto de ceia é propício para isso. Não existe ambiente onde Jesus não possa entrar. Não existem situações onde Jesus não possa se intrometer.
Não existe ambientes aonde Jesus não pode entrar. Hoje pela manhã eu estava ouvindo na escola bíblica dominical e o professor dizia: Jesus me encontrou. E onde foi que ele me encontrou? Ele me encontrou num centro aonde o meu batismo não foi em águas para a remissão dos pecados, mas foi em sangue, para que então as divindades pudessem se alimentar do sangue que estava sobre mim. Eu estava num ambiente onde eu entregava o meu entendimento, a minha sabedoria, eu entregava a minha vida ao álcool, à prostituição, a tudo quanto este mundo tem e que agrada a nossa carne. E ele diz: foi lá que Jesus me encontrou. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, pare um pouco para pensar. Qual era o tiro em que você vivia e Jesus foi lá e te encontrou? Qual é o Sidom em que você vivia? Jesus foi lá e te encontrou. Talvez o tiro de alguém seria uma boca de fumo, não tem problema. Ele é especialista em entrar em boca de fumo e arrancar viciados de dentro de lá. Talvez o seu Sidom seja uma beira de um bar. Talvez o teu momento de escassez, o teu momento de dificuldade, era um ambiente onde a tua família estava sendo destruída pelas hostes espirituais da maldade. Mas Jesus entrou lá, Ele partiu de onde Ele estava, Ele não esperou você se levantar e ir até Ele, porque vida você não tinha, mas o autor da vida, o dono da vida, Ele caminhou na sua direção. E aonde você estava caído, aonde você estava quebrado, aonde ninguém dava nada para você, o nosso Jesus foi ao teu encontro, salvou a tua vida, te deu um banho no sangue carmesim e hoje te fez uma pessoa digna de entrar na presença dEle, rasgar o coração e adorá-lo na beleza da tua santidade. A igreja, entenda nesta noite, a presença do Senhor, ela é poderosa no nosso meio, é tão poderosa que Ele está indo de encontro à tua necessidade, neste exato momento, porque nós não cremos num Deus que é parado, mas nós cremos num Deus que se movimenta, e Ele vai de encontro às profundezas da tua alma, e lhe cura nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Não tem depressão que Ele não possa alcançar. Não tem ansiedade que Ele não possa resolver. Não há cicatrizes na alma que Ele não possa restaurar. Não há casamentos perdidos que Ele não possa revigorar. Não há enfermidades que permaneça de pé diante de um Jesus que caminha, diante de um Jesus que vai de encontro, diante de um Jesus que não está parado, mas continua caminhando de encontro à sua igreja. Versículo 22, temos aqui uma das personagens principais da perícope, do texto. E eis que uma mulher cananeia, deixa eu só parar um pouquinho aqui. Eu disse que é Tiro e Sidom, um dos lugares mais difíceis da região. Só que agora a narrativa complica, porque coloca mulher no meio. E as irmãs vão me entender que naquele tempo mulher não servia para muita coisa. Agora Jesus está indo de encontro numa terra difícil, que só dá problema. E quem vai de encontro dele é gente problemática. É um cenário difícil. E é isso que eu quero que você mentalize. É isso que eu quero que você tenha em mente. Porque às vezes achamos que Jesus ele vai de encontro a pessoas que já estão abastadas, pessoas que já estão bem, sim, Ele também vai de encontro. Mas nós fechamos. Foi assim que aconteceu com os discípulos, Pedro, Tiago e João, quando subiram no Monte da Transfiguração, e Jesus apresenta a sua glória para eles, e Elias aparece de um lado, representando o período profético, do outro lado aparece Moisés, apresentando-se como o período do Antigo Testamento, da lei, e então Pedro tem a brilhante ideia: ó Jesus, que tal nós fazemos uma cabana para Moisés, para Elias,
E a gente fica por aqui mesmo. Olha só, Pedro domesticando a Jesus. O pau estava rachando lá embaixo. Os discípulos estavam apanhando porque não conseguiam expulsar um demônio. E o religioso querendo prender Jesus. Jesus, fica aqui, porque nós somos os especiais, não é? Afinal de contas, é Pedro, Tiago e João. Nós somos os poderosos, nós somos os mais íntimos, nós somos aqueles que, e você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. E não, meus irmãos, Jesus ele não é para ser domesticado. Toda a presença de Deus que nos enche é em benefício do próximo. Todo o poder que nos enche é para ajudarmos o próximo. Tem gente lá embaixo que está sofrendo, precisando da minha e da sua ajuda. Tem gente que a glória de Deus acha que é vista só no monte. Nada disso, a glória de Deus é lá nos perrengues. Enquanto o problema está acontecendo lá embaixo, Deus está te enchendo lá em cima. Mas meu irmão, você só vai ser e viver a completude do poder de Deus quando você descer do pedestal. Quando você descer dessa redoma que você julga ser poderosa, você perceberá que Jesus não está para alguns, Jesus está para todos. Jesus não está para um grupo de pessoas, Jesus está para todos. Jesus está para aqueles que estão em Tiro, Jesus está para aqueles que estão em Sidom, Jesus está para aquela mulher, Jesus está para os desesperançados, Jesus está para os quebrados, Jesus está para os falidos, Jesus está para os depressivos, os ansiosos, os doentes, os acamados, os coxos, os leprosos, todos aqueles que clamarem a Jesus, Ele está disposto para essas pessoas. Tiro, Sidom, Cananéia, só problema. E ela saiu daquelas cercanias e disse: Senhor, eu quero que você frise e que você memorize esta palavra: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou outras traduções, completamente possessa por demônios. Aquela mulher tem um problema grande em casa. E agora ela está clamando o Senhor, numa região onde é dominada pelo Império Romano. E ela, sendo de Tiro e Sidom, portanto cananeia, não fazia parte do pacto judeu, aonde poderia adorar somente ao Senhor Deus, e não era necessário adorar outro. Mas todos os demais povos que eram governados pelo Império Romano tinham várias leis, mas dentre elas, uma que não poderia falhar, era uma adoração a César. César é Senhor. Perceba que eu pedi para você deter a sua atenção, porque esta mulher, não sendo judia, sendo cananeia, esta mulher não sendo de Israel, não sendo de Jerusalém, e chamando a uma pessoa que não fosse César de Senhor, ela estava trazendo problema para dentro da sua casa. Mas ela pesou na balança. Problema por problema eu já tenho, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E eu fiz uma breve pesquisa aqui no Google da Palestina, e eu ouvi dizer que este homem que está passando por aqui, é um homem que tem curado, é um homem que tem libertado, é um homem que tem transformado vidas. Eu tenho ouvido falar deste homem que tem feito proezas. E se o problema está instaurado na minha vida, eu sei que se eu for de encontro a ele, ele vai vir de encontro a mim. E eu sei que antes de eu ir de encontro a ele, ele já estará vindo de encontro a mim. Esta mulher pesa na balança. Eu continuo com os meus problemas e reconheço o mundo como Senhor da minha vida, ou eu continuo com os meus problemas e procuro mais problemas, mas quando eu clamo a Ele, eu percebo que os meus problemas vão caindo por terra, porque eu elevo os meus olhos para os montes.
De onde é que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só que 80% da crentalhada caía nesse primeiro teste. Mas ele não lhe respondeu palavra. 80% da crentalhada caía aqui. Porque quando Jesus se cala, a gente faz birra. Quando Jesus não responde, nós ficamos bravinhos. Quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos, nós duvidamos de Deus. E sim, tem hora que a resposta de Deus é não responder. Ele é soberano para isso. Só que 80% de nós aqui, já caía fora. Eu fui para o culto hoje, e hoje Deus não falou comigo. Eu acho que eu vou ter que trocar de igreja. Voltar só no mês que vem, né? Para ver se Deus fala de novo comigo. Porque no culto de hoje falhou, Deus não falou comigo não, né? Aí cai por terra, a crentalhada fica tudo, mas vamos embora. Agora olha aqui o problema aumentando. E os seus discípulos chegando ao pé dele, pé de quem? De Jesus. Rogaram-lhe dizendo: Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Aqui a pastora disse sobre a religiosidade. E este é um grande problema da religiosidade. Pessoas sedentas que procuram a Cristo, só que religioso diz: Senhor, isso aí é B.O. Tira essa mulher de lado. Senhor, ela é de Tiro, ela é de Sidom, ela é cananeia e está gritando atrás de nós. Senhor, despacha essa mulher, finge que não viu. Que o religioso faz isso, a glória é nossa. Louvado seja eu, glórias a mim, não é? A religiosidade, ela faz isso. Só que aqui vamos continuar, e aqui só um adendo. Tem hora que às vezes a gente está procurando Deus, e no meio do caminho acontecem obstáculos. E sim, pode ser que esses obstáculos sejam um momento de teste, para ver até onde vai a tua fé, até onde vai a tua vontade e a tua sede de Deus. E vamos ver a da mulher cananeia. E ele respondendo disse, na primeira ele não responde, aí os 20% da crentalhada, 15, cai agora. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro ele diz: eu não vou responder. Aí depois ele diz: o que você está pedindo, eu tenho, mas não é para você. Já viu aquele culto? Tem hora que eu estou nos cultos assim, eu falo: Senhor, eu fico do jeito. Teve uma vez que o irmão na igreja falou: sabe por que o profeta não fala com você? É porque você tem uma cara muito séria. Eu falei: uai, Deus tem medo de mim agora? Ele não, tem um segredo, né? Ele me explicou o segredo. Aí tem dia que a gente está até apelando para isso, né? Tem dia que a gente apela. E eu estou no culto lá, de cabeça para baixo, até lágrima assim saiu. E eu estou glorificando, e eu estou aquele negócio todo. Aí falou com daqui, falou com dali, e comigo não. Eu falei: Senhor, tem para todo mundo, mas não tem para mim. Que negócio é esse? Mas tem hora do desespero que a gente está assim. E essa mulher, olha só a valentia dessa mulher. Olha a valentia que essa mulher nos ensina e que nós temos que tê-la para nós. Versículo de número 25. Então chegou ela e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Mais uma vez ela está chamando a quem não pode de Senhor. E agora ela está, deixa eu parafrasear. Jesus está dizendo que ele veio para os judeus. Só que ele está caminhando em Tiro e Sidom. E ela ouviu a primeira resposta de Jesus, que era não respondê-lo. E a segunda resposta é que eu tenho, mas eu não vou te dar. E essa mulher, ela não parou aí. Ela lançou-se nos pés dele, o adorou e disse: socorre-me, Senhor. Aqui tem um segredo.
Por que os discípulos ficaram enciumados? Porque ela estava vindo de trás. É cultura da época, todo líder, todo rabino, ele caminha na frente, a multidão fica em volta, e os discípulos vêm por trás. De onde a mulher veio? De trás. Se ela fosse uma interesseira, ela vinha pela frente. Porque os interesseiros aparecem de vez em quando para pedir um favor para Jesus. O calo apertou, aparece, Senhor, me dá. Às vezes nós somos esse tipo de pessoas que estamos no meio da multidão, se aproximamos quando bem entendemos, quando queremos. Só que aquela mulher se aproximou de Jesus por trás. Ela não veio por interesse, ela falou, eu não sei se Ele vai me dar. Eu não sei se Ele vai me socorrer. Mas eu vou passar a seguir esse homem aí. Eu não quero vir mais por fora como qualquer um seguidor. Eu quero segui-lo, eu quero ir atrás dele. Eu não quero segui-lo de qualquer jeito, eu não quero pedir de qualquer maneira. Eu quero vir por trás, porque tem adorador que vem pela frente, e aquele que é interesseiro. Mas tem aquele que vem adorar Jesus e vem por trás, porque é discípulo fiel do Senhor. Eu quero convencê-lo nesta noite a ser discípulo de Jesus. Aquele que se aproxima de Deus não por interesse. Aquele que se aproxima do Senhor não para cumprir um protocolo. Aquele que vem para um culto de ceia não para comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco. Mas aquele que vem para a presença do Todo-Poderoso, sabendo, sei lá, se Ele vai me responder ou não, se Ele vai falar comigo ou não, se eu vou ser agraciado ou não, mas eu vou vir por trás dele porque eu sou adorador. Eu vou vir por trás dele porque eu sou servo fiel, e eu vou adorá-lo em espírito e em verdade. Então aquela mulher se lança nos pés de Jesus, o adora, e então lhe faz o pedido. Primeiro ela assume, depois ela pede. Porque tem gente que pede e assume. E não, assuma e peça. Não peça e assume, não. Só que a resposta de Jesus, mais uma vez, foi difícil. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar pão aos filhos, dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. Aqui é um texto de complexidade, e onde parece, teve um autor, um teólogo aí, né, que um dia disse que foi bom. Mas ele diz que Jesus replicou um racismo estrutural da época. Jesus é racista agora. Deixa eu lhe dizer, Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus é o maior psicanalista de todos os tempos. Jesus não replica nada de racismo estrutural. Vamos dar um pulinho lá em Juízes? Capítulo 1. Versículo de número 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e os dedos dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Migalha lá, migalha cá. Jesus não lança palavras ao vento. Deixa eu lhe trazer aqui um pouco de contexto. Juízes capítulo 1, versículo 7. Esse rei, por nome de Adoni-Bezeque, é um rei das regiões de Cananeia. E ele foi pego pelo povo de Israel. E aqui ele está replicando um grito de guerra que ele tinha. Ele era um rei poderoso na região, e ele tinha um grito de guerra: 70 reis. Lhe cortei os dedos, os polegares das mãos, lhe cortei os polegares dos pés,
e os colocava para comer das migalhas que caíam da minha mesa. Meu irmão, Jesus está anos-luz na nossa frente. Alguns vão dizer que Jesus replicou um racismo estrutural. Outros vão dizer que Jesus estava chamando uma mulher desse nome aí, que você sabe que veio na sua mente. Mas Jesus chamou de cachorro a mulher então? O que Jesus estava querendo dizer? Será se realmente o povo de Deus e esses são os cachorros? Não. Jesus tinha um plano, porque Jesus não caminha à toa. Jesus tem um rumo certo. E Jesus partiu em direção a Tiro e Sidom para curar uma mulher. Mas o problema não era a filha dela, sim, mas do que adianta curar a filha dela e ela continuar doente? Porque traumas do passado nos deixam doentes. Podemos estar nas melhores mansões, dirigindo os melhores carros, cultuando em igrejas bonitas e muito bonitas como essa, cantando louvores como vocês cantam aqui, e que louvores, tendo palavras, tudo muito bonito. Mas se alguma coisa me incomoda, se eu coloco a cabeça no travesseiro e o sono é dissipado, as lágrimas cobrem o meu rosto, o coração acelera e não existe paz de espírito dentro de mim, não é a moça que precisa do milagre, mas é a cananeia que precisa do milagre. E este rei aqui, ele tinha um grito de guerra: olha, eu tiro a identidade dos meus inimigos, e eu tiro o equilíbrio dos meus inimigos, porque é isso que o diabo faz com a gente. Ele arranca os nossos polegares, tira a nossa identidade. Ele arranca o nosso dedão, arranca e tira o nosso equilíbrio. E é isso que Satanás faz sobre a nossa vida. Mas quando Jesus está trazendo à tona esta história, Ele está dizendo: ei mulher, tu está pedindo ajuda e socorro para sua filha, mas eu sou conhecedor nos céus e na terra. Eu sondo e conheço os corações. Eu sou Deus nos céus e na terra, e eu sei o que aflige a tua alma. A tua filha é problema dentro da sua casa, mas tem uma história aí no teu passado que te incomoda. Não é lícito pegar os pães e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus, eu imagino essa mulher. Quem contou isso para ele? Isso era um negócio que eu tinha dentro de mim e ninguém sabe disso. E Jesus coloca para fora. Sabe por quê, crente? Porque é no veneno é que está o antídoto. É nas nossas dores que encontramos forças. É nas nossas lágrimas de sofrimento que vamos encontrar refrigério para a nossa alma. É na morte de Jesus que temos vida, e vida com abundância. E quando Jesus chama e traz à tona essa história para esta mulher, e ele diz aqui, e ela diz: Senhor, sim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher não é respondida por Jesus, é ignorada. Aquela mulher, ela ouve de Jesus que ele tem, mas não vai dar para ela, vai dar para os outros. Aquela mulher agora está sendo exposta com algo da tua família, dos teus antepassados lá atrás, que ela gostaria de deixar escondidinho, e agora um homem que ela mal conhece está expondo. Mas ela continua crendo. Dentro dela, ela ressignifica toda uma história de derrota, toda uma história de vergonha, toda uma história que lhe colocava para baixo. Na mesa de Adoni-Bezeque, era mesa de sacrifício, mas na sua mesa é mesa de bondade. Na mesa de Adoni-Bezeque era mesa de escravidão, mas o que sai da sua mesa é mesa de liberdade.
Na mesa de Adoni-Bezeque é mesa de doença, na sua mesa é mesa de cura, de vida, de paz e de bondade. Ela disse: Senhor, sim, não tem problema, porque da sua mesa eu sei que tudo que sai de lá é coisa boa, é coisa abundante. Então, Senhor, eu não tenho mais medo do meu passado, porque o meu passado me trazia vergonha. O que importa para mim é daqui para frente, e daqui para frente a minha história será outra, daqui para frente a minha vida será outra, porque não é qualquer pessoa que me alcançou, mas é o Senhor. Porque às vezes queremos que Deus nos abençoe e esperamos o grande culto, esperamos o grande pregador, esperamos o grande orador da palavra, esperamos o grande cantor, queremos o pão. E aquela mulher se contentou com uma migalha. Mas os teólogos da prosperidade não vão gostar disso, porque eles não gostam de migalhas, eles gostam só do pão. Só que essa mulher, ela entende que migalha é pão. Se você pegar um pedacinho do pão, da migalha, e levá-lo para um laboratório, a água que é feita no pão está na migalha. A farinha que está no pão está na migalha. Açúcar, o sal, a água, toda a composição química que está no pão está na migalha. Deixa eu parafrasear a mulher cananeia aqui. Senhor, eu sei que o Senhor é o pão que vai ser rasgado e vai alimentar todo o mundo. Mas o pouquinho que cai da cruz na minha vida é o suficiente para curar a minha vida. Uramandará, kalamandará, suramandaraia. Uracalamandará, surimidaraia. Ó igreja, tem pão de Deus sobre nós aqui nessa noite. Quando eu digo pão, pode ser pequeno, pode ser grande, não tem problema, porque tudo que vem dele traz vida, tudo que vem dele traz refrigério, tudo que vem dele traz alegria, tudo que traz dele é bênção, é bondade, tudo que vem dele, igreja, é bom para a tua alma. Receba de Deus nesta noite, porque tudo que vem dele é saciedade para a nossa alma. Não espere o grande pregador, ouça o pequeno louvor que sai da boca da criança. Não espere alguém vir de longe, não. Ouça o ancião da tua igreja, que conselhos sábios te darão, vindo dos altos céus. Não é uma pessoa gabaritada, não é uma pessoa eloquente, é um taquara rachada da vida. Não é uma pessoa que tem um talento excepcional, mas é uma pessoa que traz pão do céu para saciar a tua vida, para saciar a nossa vida. Na mesa de Adoni-Bezeque é vergonha, mas agora não. No teu quarto, as lágrimas da depressão era chorando as tuas derrotas, mas na presença do Senhor, as lágrimas é da presença gloriosa do Senhor Jesus. Na mesa de Adoni-Bezeque o pensamento é: quando é que ele vai arrancar a minha identidade? Na presença de Jesus o pensamento é: ele está devolvendo a minha identidade. Na mesa de Adoni-Bezeque ele vai arrancar o meu equilíbrio. Na presença de Jesus ele está me colocando de pé. Na mesa de Adoni-Bezeque eu estou afundando. Na mesa de Jesus ele estende a tua mão, me coloca de pé e me faz vitorioso. Na mesa de Adoni-Bezeque a chama me queima. Na mesa do Senhor Jesus, chama alguma arderá sobre a minha vida. Na mesa de Jesus não sai nada ruim.
Ela diz: Senhor, não me importa, não me interessa para quem o Senhor veio dar. O Senhor passou na porta da minha casa, fez igual Jacó. Passou aqui, vai ter que me dar. Passou aqui, vai ter que me abençoar. Passou aqui, Senhor, o Senhor já é meu, eu sou sua. Meu irmão, é isso aí. Tem gente que vem para um culto como esse e acha que Deus não vai falar com ele, não vai falar com ela. E Jesus está passeando aqui no nosso meio. Jesus está passando aqui nesta casa. Jesus está visitando cada coração aqui nesta noite. Oh, igreja, entenda uma coisa: Ele é suficiente para a tua vida. Ele é suficiente para a nossa história. E olha só o final disso daqui. Olha só aqui. Então Jesus lhe respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ué, mas um bocado de gente faz isso também, né? Insiste. Lembra do Senhor, do início? Vamos perceber e vamos descobrir o porquê que Jesus viu tanta fé nessa mulher. Por que ele viu tanta fé? Seja feito isto para contigo, como tu desejas. Você já parou para pensar como seria bom receber um cheque em branco de Jesus? Assina aí quanto você quer. Ai. Já parou para pensar, jovem? Hein? Qual universidade que você colocaria? Qual a porta de emprego? Você já pensou aí, meu irmão, qual a aposentadoria? Qual a doença que você queria que Deus curasse? Seja feito para contigo como tu desejas. Só que para receber um cheque em branco desse, não é qualquer um não. Essa mulher chamou Jesus de Senhor por 3 vezes. Aí você vai dizer: então eu vou ganhar, porque eu já chamei ele aqui umas 10 vezes. Né? Não podia chamar outra pessoa de Senhor, a não ser César, porque era lei adorar apenas César, ou primeiramente César. Só César era Quírios, só César era Senhor. Aquela mulher coloca a tua vida em risco, não por uma, não por 2 e não por 3, mas por 3 vezes. Qualquer pessoa que ouvisse ela falar, opa, vai para um tribunalzinho qualquer, ó, aquela mulher lá, ó, chamou de Senhor aquele Galileu, e ela não pode. Culpada, sentença, a morte. Aí eu pergunto: que tipo de morte uma mulher dessa merecia? Alguns dizem apedrejada, outros dizem queimada. Tantas coisas que eu perguntei, só que nenhuma surgiu. Até então que revelei: a pena de morte para esta mulher seria morte de cruz. Seria crucificada em praça pública, porque reconheceu como Senhor aquele que Roma não reconhecia como Senhor. Deixa eu aplicar aqui para a sua vida para já encerrarmos. Aquela mulher recebeu um cheque em branco, mas não é porque ela chamou apenas de Senhor, mas é porque ela assumiu o peso da cruz. Ela sabia que o pedido que ela faria custaria a sua vida. Eu quero lhe perguntar: quanto tem custado para você assumir a sua essência de cristão? Aquela mulher, ela disse: Senhor, Senhor, Senhor. Cada Senhor que ela falava era um passo para a cruz, para a morte de cruz. Mas cada Senhor que ela dizia, quem caminhava no lugar dela era Jesus. Na mente dos homens ela dizia: Senhor,
ela dava um passo em direção à cruz. Jesus pegava ela e dizia: não, quem vai para a cruz sou eu, vem para cá. Não, mas ela é merecedora de cruz. Senhor, ela diz sim, ela é merecedora. Mas quem vai para a cruz não é ela. Quem vai para a cruz sou eu. Aquela mulher assumiu o peso da cruz. A partir do momento que ela assumiu o preço da cruz, Jesus olhou para ela e falou: mulher, grande é a tua fé. Você correu risco de vida, de alguém te denunciar para o Sinédrio, de alguém te denunciar para qualquer escritório romano aqui. Você assumiu todos os riscos para me chamar de Senhor. Aquela mulher estava disposta a enfrentar a morte para que a sua filha vivesse. E o Senhor falou: minha filha, grande é a tua fé. Porque quem está disposto a fazer isso, não por você, mas por toda a humanidade, sou eu, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A humanidade está para morrer, mas eu estou assumindo a cruz, e eu estou indo no lugar deles, eu estou indo no lugar delas. Ele foi no nosso lugar. Assuma a cruz de Cristo nessa noite. Assuma o sacrifício de Cristo aqui nessa noite. Participe do corpo, participe do sangue, não como uma eventualidade qualquer, mas participe crendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós fomos sarados no sangue de Jesus. E naquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Quem assume a cruz de Cristo aqui, não tem demônio que fique em pé em casa. Quem assume a cruz de Cristo aqui, não tem alcoólatra que fica de pé em casa. Quem assume a cruz de Cristo aqui, não tem viciado que fica de pé em casa. Deus vai honrar a tua fé, jovem. Deus vai honrar a tua fé, mulher. Deus vai honrar a tua fé, obreiro. Deus vai honrar a fé desta igreja, porque assumimos a cruz de Cristo, e Ele na mesma hora está visitando a nossa casa, está visitando a nossa família, está entrando no hospital. Ele está dando a voz de vitória sobre a nossa casa. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Oh glória! Oh glórias! Oh glórias, oh glórias, oh glórias! Oh glórias ao nome de Jesus! Oh glórias ao nome de Jesus! Oh glórias ao nome de Jesus! Eu creio que enquanto estamos aqui, cultuando e celebrando aquele que nos amou primeiro, participando do corpo e do sangue, Ele está visitando a nossa casa. Estamos aqui nesta noite, meu irmão, e só Deus sabe os problemas que estão lá na nossa casa, mas a partir do momento em que você rasgar o teu coração e você reconhecer a Jesus na tua vida, Ele é poderoso para desbravar qualquer problema na tua casa, na tua família, por causa da tua fé. Por causa da sua fé. Eu não vou nem perguntar aqui, mas nós participamos de culto de ceia, e tem um momento que duvidamos até da fé, do ritual, do sacrifício. Somos seres humanos e isso aí está para nós. Eu não quero colocar você em xeque, a tua fé em xeque.
Eu quero que você faça como essa mulher. Eu quero que você se aproxime de Jesus. Não porque Ele é um bacana. Não porque Ele é um cara legal. Não porque está na moda. Não. Nós não participamos do culto mais sublime da igreja para comer um pedaço de pão, não. Nós participamos do culto mais sublime da igreja porque cremos na cruz de Cristo. Nós cremos num relacionamento estabelecido, restaurado, fortificado. Nós cremos num véu que foi rasgado de alto a baixo. Nós cremos no Espírito Santo que consola e conforta a igreja. Nós cremos num Deus poderoso que vai lá no nosso passado, ressignifica toda a nossa história, e a partir do momento em que nós cremos nele, toda a vitória está estabelecida na autoridade do nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Pode colocar. A igreja, por gentileza, se coloque sobre os pés. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto a nossa irmã vai cantando, eu quero convidar você aqui à frente. Não é comum